Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá, pessoal? Espero que vocês estejam bem, tá, pessoal? E com a ajuda de Deus, né, pessoal, para a gente caminhar aqui nessa realidade, tá? Quem é que caminha, tá, pessoal? Lembra do nosso estudo? O caminhar da espiritualidade? Quem caminha é nosso espírito, nosso espírito que está nesse corpo aqui. Mas como é que a gente caminha? Quando a gente expande a nossa consciência. Então a gente evolui, né? A gente melhora como é que se diz? O nosso comportamento, o nosso, né? Então a gente vai melhorando aí dia por dia, né? Tem até a música Dia após dia, começa a encontrar mais de mil maneiras de amar. Então, vamos encontrar essa mil maneiras de amar, né? O próximo, amar primeiramente a gente, né, pessoal? Primeiro, o amor que você tem que ter é pelo você. Quando você consegue amar você, cuidar de você, você consegue cuidar dos outros, tá? É assim que funciona, tá? Não foi eu que... Ah, irmão, você está inventando isso aí. Não, não sou eu que estou inventando isso, tá? Isso já existe, é a funcionalidade, né? Que a gente chamamos do universo, desse mundo de energia, tá? Lembra lá que eu já falei aqui um vídeo que tudo é energia? Então, é o funcionamento, tá, pessoal? De tudo que a gente está aqui nesse mundo de energia. E por isso que você tem que entender as regras do jogo. Você está no jogo e não sabe. Então, essas pessoas que estão no jogo e não sabem, tá o quê? Tá dormindo a consciência dela. Então, ela precisa aprender isso. Por quê? Porque todo o pensamento dela, todo o comportamento, o que ela fala, o que ela age, vai ter uma reação. Não tem o que fazer. Por isso que tem lá aí o ditado, né? Para uma ação, há uma reação. Então, e a gente é como imã. Então, quanto mais a gente lança a energia, ela volta para a gente. Agora, a pergunta é: qual é o tipo de frequência de energia que você está lançando no ambiente? Ou você não está nem ciente disso? Então, você está dormindo. Tem até alguns espiritualistas que estão dormindo também. Imagine vocês que não têm conhecimento, né? Vocês religioso, vocês estudam né? Vai para algum grupo religioso, estuda algum livro aí religioso, tá? E isso você pensa que isso você está desperto, você está na verdadeira espiritualidade. Mas não é, tá, pessoal? Ó, meu neto aqui, ó, vem me ver, ó. Eu comecei a falar, ele ouviu minha voz e veio me ver aqui, não foi? Foi, meu neto? Né? Olha lá, vai falar com sua avó no telefone. Telefone com Jamile, sua mãe, tá? Entende, pessoal? Então, é o que a gente. Como é que se diz? É, a gente está, como é que se diz? Caminhando, né, pessoal? Melhorando. Então, nessa caminhada é que a gente, como é que se diz? Vai melhorando. E graças a Deus, tá, pessoal? Já fiz um feedback, um teste aqui com você, tá? Que é o quê? Que
que vocês têm melhorado. Vocês mesmo falaram aí. Nossa, irmão Samuel, eu tenho melhorado assistindo o seu vídeo dia após dia aqui. Eu melhoro. Então, vocês mesmo, né, que falaram isso aí. Porque eu não conheço a sua vida, tá, pessoal? Eu não conheço a sua vida. Ó, meu neto aqui, ó. Ele tá falando com a avó dele também, ó. Tá? E eu tô gravando o vídeo aqui. Vai lá, vai falar com sua avó. Olha lá. Ai, meu pai, né? Não é fácil, né? Mas é isso, tá, pessoal? Então, graças a Deus, tá? Importante é a nossa família, nossos pessoas que a gente tão próxima da gente, que a gente gosta, vem nos ver, né? Igual meu neto ali, pequenininho, vem me ver. Tal. Isso é importante, tá, pessoal? Essa carinho, esse amor que a gente recebe, tá? Porque nos dá força para a gente caminhar aqui nessa realidade, tá? A nossa consciência. A frequência que eleva mais a frequência é a frequência do amor, pessoal. Ah, eu quero elevar, como eu elevo a minha frequência, meu senhor? Aí, começa a vibrar no amor, tá? Aí sua frequência vai aumentar. Quando vocês começam a assistir aqui, aí ter carinho por mim, ter um amor, então isso vai fazendo com que você vá evoluindo, vá crescendo, pessoal. Vá elevando a consciência. Entende? Então é isso que a gente eleva a nossa consciência. Não existe outra frequência maior do que vibrar no amor, tá, pessoal? Porque é uma frequência, é uma vibração que você começa, você tem que sentir. Então, amor não é para se explicar. Ah, eu vou explicar o amor, eu vou. Não, isso é para você sentir a vibração, tá? Mas já falei muito, né, pessoal? Vamos agora tomar um chá aqui e vamos começar nosso estudo, né? Graças a Deus, né? Temos esse chazinho. Ele limpa nosso estômago, limpa, né? É muito bom, tá, pessoal? Então vamos lá continuar da onde a gente parou. A gente vai falar agora a quarta parte, né, pessoal? A gente tá na. A gente falou a terceira, agora a gente vai falar a quarta parte, né, pessoal? Cadê aqui? Deixa eu aqui, ó, marquei aqui, quarta parte. A gente parou aqui, mas vamos saber qual é o tema. Se vocês lembram aí, se não esqueceu igual a mim, né? O tema é o que é o alicerce da espiritualidade. Então, você já sabe, né? O que é o alicerce da espiritualidade. Vocês sabem, né, pessoal? Entende? Então, esse alicerce, né, é a pedra principal, a pedra angular, que foi rejeitada pelos edificadores, os religiosos da época. Mas hoje tem vários religiosos que estão rejeitando essa pedra. Até hoje, Cristo é rejeitado, tá, pessoal? Então, Cristo é rejeitado por essa pedra angular, tá? Que é a pedra angular, que é Cristo. Então, até hoje as pessoas rejeitam Cristo. Tem religião que não acredita em Cristo, tem religião que não. Então, o que essa espiritualidade é? Aonde é que você está se edificando a sua consciência? Entende, pessoal? Existe, tá? Existe essas religiões, essas pessoas que
não, como é que se diz? Não pensa, tá, pessoal? Então, é o que a gente tem que parar para pensar, tá? Sem essa pedra, a gente rejeita essa pedra, a gente não vai encontrar um alicerce firme para a evolução da nossa espiritualidade. Tá, pessoal? Tem outros religiões que só falam sobre... Ó, o menino ali, ó. Por que você entra aí? Entende, pessoal? Então, a gente tem que entender isso, tá? Eu sei que existem religiões que não acreditam aí em Cristo, tá? Tem várias aí. E até as que estão no meio religioso, que diz que tem Cristo, mas é a falsa espiritualidade, né? Vai ser meu tema aí futuramente, tá? Que eu estou preparando esse tema aí, que a gente vai falar sobre a falsa espiritualidade. O seu vídeo tá pausado. Porque que tudo que... Como é que se diz? Se existe, se você disse, eu falo, existe a falsa espiritualidade, a falsa religião, então, se você diz existe, meu senhor, então tem a verdadeira. Entende? Então, a gente vai falar da falsa, porque se vocês concordarem que é assim que funciona a falsa, está aí a falsa espiritualidade, então você vai ter que concordar que existe uma verdadeira espiritualidade. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Ele fala o que é o alicerce da espiritualidade, né? A gente viu aí que o alicerce da espiritualidade é uma base sólida, é um princípio que sustenta a fé, a vida interior e a conexão com o sagrado, o divino, ou com um propósito maior, né? Propósito de vida, né, pessoal? Geralmente é construído sobre valores éticos e morais, como fé, amor, verdade, humildade e oração sincera. Essas virtudes podem nos orientar à conduta ética e resiliência emocional e um propósito de vida. Então, pessoal, é isso que a gente viu aí na primeira, segunda e terceira parte. A gente está indo para a quarta parte, tá, pessoal? Dessa novela, desse tema. Tá? E espero que... Se eu te pegar, você não vai me gostar. Aqui você tá vendo, né, pessoal? Você que pega aqui. A gente vai começar aqui o nosso estudo. Eu quero que esteja um silêncio aqui para eu fazer com que você entenda aqui. Mas parece que as pessoas não querem tocar isso, né? Querem gritar, querem, sabe? Então, muita coisa aí, tá, pessoal? Então, vamos começar lá? Vamos começar? Então, foi isso que a gente viu na primeira, né, pessoal? Que é quando a gente lança esses princípios na nossa vida, ético e moral, como fé, verdade, humildade, é uma oração sincera, não, umas virtudes. Essa virtude vai orientar a gente eticamente nessa caminhada e vai nos levar ao nosso propósito de vida. Então, não existe outra coisa, tá, pessoal? A não ser a gente lançar esse alicerce para a gente entender qual é o nosso propósito de vida aqui nessa realidade. Por quê? Eu já falei aqui, né? Que eu já falei
o que é o propósito de vida, tá aqui um vídeo que eu falo que a gente só tá aqui, você só tá aqui agora, você só tem um corpinho aqui nessa realidade, tá? A sua consciência tá aqui, tem um corpinho aqui, você ganhou uma família, você tem uma casa, você tem aí, né? Parentes, você tem pessoas aqui que tá lhe ajudando. Você tá aqui nessa realidade por causa do propósito que Deus quer que você faça. Se quando não tiver mais propósito para você, você já cumpriu, você vai embora. É o que acontece com muitas pessoas, tá, pessoal? Entende? É assim que funciona. A gente só está aqui, pessoal, por um propósito. Por isso que nossa estadia aqui não é duradoura, não é para sempre. E tem pessoas que querem ficar aqui para sempre. Entende? Não quer voltar para Deus, não quer voltar para o Pai. Tá? Quer ficar não sabendo que existe outras realidades espirituais, né? Diferente dessa realidade física, né? De outras realidades para que a gente experimente. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece na mente dessas pessoas, tá? E vai chegar tempo, tá? Que o homem vai fazer você tanto de um robô que a sua consciência não vai morrer e também não vai descansar nem de dia nem de noite. Porque você vê que a nossa consciência, ela sai, deixa o corpo descansar. Mas se você tem um corpo de uma máquina que não morre, né, pessoal? Não precisa de descanso. Então, a sua consciência, ela não desliga do corpo. E às vezes a gente desprende do corpo já para o corpo recuperar. Então, foi como é que se diz? Deus fez essa máquina da gente com todos os propósitos para a gente estar aqui. E também colocou a sensibilidade para a gente sentir as coisas, tá? Para a gente ter prazer também de estar nessa matéria. Agora, já pensou você com a parte robô, você não tem prazer, você não sente prazer na matéria. O que é que vai acontecer com a sua consciência, pessoal? Por isso que eu já falei aqui um vídeo, né? Que até muitos ficaram, ai meu Deus, alguns puritanos, né? Puritano que é meio, que não gosta de ouvir essas coisas, de gozar, de não sei o quê. A gente precisa gozar, pessoal. Foi por isso que Deus colocou as nossas partes íntimas, a nossa sensibilidade. A gente precisa gozar. E ter um gozo também espiritual. O gozo da nossa alma. Porque senão a gente não consegue ficar aqui nessa matéria, pessoal. Já pensou agora você ficar sendo na matéria sem gozar, sem estar aqui nessa realidade, pessoal? Já pensou? Não pode. Então a gente precisa sentir a alegria, o gozo. A gente também, pela nossa sensibilidade, a energia que está aqui, a gente também sente dores, a gente sente, né, muito peso, a gente sente vários tipos de energia, mas a gente está aqui para sentir mesmo, tá? O nosso corpo foi preparado com essas funções, né, cerebrais, como é que se diz? Terminação nervosas, tá? Para tudo que a gente toca, a gente vai sentindo as coisas que estão aqui nessa realidade. Agora, já pensou você ter um corpo aí, como uma máquina que não tem uma sensibilidade? O que é que vai acontecer com sua consciência? Você deu para entender agora? Você deu para entender a escravidão que o inimigo quer levar você? É só para você entender, tá? Porque Deus construiu
o nosso veículo, o nosso corpo, a nossa consciência usa, a gente experimenta várias coisas que tem prazer. Você vê que a gente tem prazer de comer comidas, né? A gente tem prazer em várias coisas, pessoal. Entende? Por quê? Para a gente ficar aqui, para a gente, como é a nossa caminhada aqui não ser pesada. O nosso processo aqui que a gente veio fazer não se torne um peso para a gente, uma coisa que a gente esteja sofrendo. Mas você vê que a Matrix está criando frequências onde a maioria das pessoas fica sofrendo. Por isso que a maioria das pessoas tem fuga em várias outras coisas para ela se anestesiar. Então, a maioria é bebida, né? Seja droga lícita ou ilícita, a maioria estão viciados, tá? Se não é nesse tipo, também está viciado em sexo, em prostituição, sabe? Nessa frequência, nessa energia. Né? Não é que Deus preparou o sexo para a pessoa não fazer, tá? Mas existe uma frequência que a pessoa tem que fazer, não dessa forma que é a imoralidade. Deus é contra isso, tá? Deus, a espiritualidade não permite imoralidade. Por quê? Porque isso vai matando a sua alma. Então, a gente vai fazer o sexo se está de acordo com a espiritualidade, então não vai matar a nossa alma, vai ajudar a elevar a nossa consciência e elevar a nossa alma. Entende, pessoal? Então, veja o que é que está acontecendo, tá? Ainda mais que a gente está num período aí de festa, carnaval, energia pesada aí, tá? Então, muitas pessoas estão fazendo isso porque estão aí no sono gostoso mesmo, tá? É gostoso, tá, pessoal? E enquanto ela está tendo corpo, estão aí se jogando aí ao bel prazer, tá? Não tem controle nenhum, tá, pessoal? Então, foi isso que a gente viu, né? Calmou mais um pouco aqui na primeira parte. Então, a gente tem que lançar, tem que ir construindo esses valores éticos e morais. Então, é o passar. Então, a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, né, pessoal? E agora a gente vai para a quarta parte dessa novela. A gente parou aqui, né, pessoal? Ele fala, sem um bom alicerce, a vida não suporta aperto e dificuldade. Então, não tem como, tá, pessoal? Se você não tiver, você dizer, eu sou espiritual, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu sou de um grupo, irmão Samuel. Mas se você não lançar esses alicerces na sua vida, não vai suportar o aperto e a dificuldade. Você acha que a gente aqui não vai ter aperto, pessoal, nessa realidade? Dificuldade na vida? Ou é só alegria? Né? Como alguns estão, né? Tem alguns espiritualistas, é só alegria. Eu não sei de onde ele está vendo só essa alegria, tá, pessoal? A gente tem que saber lidar com as dificuldades que a gente encontra, pessoal. A gente tem momentos aqui de alegria, tá? A gente busca frequências melhores, mas acaba que não é só pelo processo da gente, é pelo processo de um todo. É pelo processo como é que se diz? Daqui da Matrix. Então, tem coisas que acontecem que são maiores, que a gente não pode fazer nada e afeta a nossa vida. Então, traz aperto e dificuldade para a nossa vida. Tá? Ele vai falar, vive inseguro sem rumo. Então, uma pessoa dessa que não coloca o alicerce na vida dela, vive inseguro e sem rumo, que perdurou a sua vida na sorte.
Então ela perdura, ela fica tentando achar sorte nessa vida. Nos momentos e no imediatismo. Então, nos momentos e no... Então, ela vai buscar coisa imediata para a vida aqui, física dela. Então, a gente busca, pessoal, a gente busca essas coisas, tá? Deus está suprindo, dando oportunidade de a gente ter coisa aqui, mas a gente que é espiritual, a gente sabe que isso é passageiro. Então, aqueles que é espiritual, ele trabalha pelas coisas eternas. Foi isso que Cristo falou para os discípulos, né? Trabalhar não pelas coisas que perecem, mas pelas coisas eternas. Entende, pessoal? Então, é isso que a gente tem que, como é que se diz? Ter em mente, pessoal. Ah, mas a gente está aqui na matéria, irmão, mas a gente não vai... A gente vai usar. Então, a gente tem as coisas, mas não se apegando às coisas, sabendo usando... A gente ser um administrador dessas coisas. Você ganha o dinheiro, você tem um bem, você vai ser um administrador disso. Tanto para a sua vida, como para a vida das outras pessoas, tá, pessoal? É isso que você tem que fazer. O que mais? A quarta parte, pessoal. Vamos lá. Mas aquele que busca trabalhar para uma vida sólida, equilibrada, espiritualmente, bem edificada, sobre fortes bases verdadeiras, que é o alicerce da fé, ela se torna uma pessoa inabalável na sua missão na Terra. Então, pessoal, espero que você esteja prestando atenção no que eu estou falando, tá? Porque eu sei que vai ter interferência aí, tá? Espero que vocês entendam aqui o que eu estou falando, tá? Que ele está falando o quê? Então, se você é aquela pessoa que é espiritual, está buscando trabalhar, colocar essa vida sólida, equilibrada, né? Espiritualmente edificada, né? Sobre fontes, base verdadeira, que é em Cristo, né? Que é o alicerce da fé da pessoa, ela se torna uma pessoa inabalável. Então, ela não vai se abalar por qualquer coisa. Não é qualquer coisa aqui nessa realidade que vai tirar ela da missão aqui dela aqui na Terra. Entende, pessoal? Eu espero que vocês ouçam, tá? Espero que vocês... que isso aqui é importante. Eu sei que atrapalhar você ouvir aqui o que eu tô falando, tá? Eu tô dizendo, tá? O inimigo, ele trabalha sorrateiramente, pessoal. Ele não pode me atacar, ele não pode fazer nada comigo, mas ele vai usar pessoas, vai usar coisa para atrapalhar aqui, tá, pessoal? Para que você não ouça isso. Isso é importante você ouvir. Então, uma pessoa que está assim, trabalhando diariamente, né, nessa frequência, o que é que acontece? Ela se torna uma pessoa inabalável, que não é qualquer coisa que vai derrubar ela. Vai derrubar a fé dela. Não é qualquer coisinha aqui dessa realidade que vai derrubar ela. E vai atrapalhar a missão dela, a missão aqui dela na Terra. Porque você sabe, né, pessoal? Já falei aí, a gente só está aqui por causa dessa missão. A gente veio numa missão espiritual. Entende? A gente veio nessa situação. A gente só está aqui por causa da nossa missão, tá? Pelo um determinado tempo, para a gente morrer. Mas tem pessoas aí que não querem morrer, tá? Eu quero continuar eternamente aqui, tá? Mas você vê que o nosso corpo, ele tem uma duração, uma durabilidade que não é muito
não é muitos anos que a gente leva, tá? E isso está acontecendo, tá, pessoal? Nossa parte da nossa durabilidade está acontecendo. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Preciso terminar aqui porque a zoada aí vai começar bastante, né? Aí ele fala, por isso, né? Por isso temos que pôr nossa fé no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que é a nossa rocha, que pode nos manter firme na vida. Então, pessoal, a gente tem que, como é que se diz? Buscar nos manter, por isso temos que pôr nossa fé no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Ele é a rocha que a gente vai trazer firmeza a gente, que pode nos manter firme na vida. Então ele pode manter a gente aqui uma pessoa firme, aconteça o que acontecer, a gente está firme, né? Tem até uma música que os evangélicos cantam, né? Firme na promessa de Jesus, o Cristo, firme, firme, firme na promessa de Jesus, o Cristo, né? Então, ele vai nos manter firme, mas você só vai ter firmeza se você tiver em conexão com esse Cristo edificado, lançando os princípios morais, éticos, a nossa base nessa rocha. Se você não está lançando esses fundamentos, essas coisas, esse alicerce, você está aí oba-oba, como muitos evangélicos, então muitos religiosos, tá no oba-oba, tá? Não está lançando verdadeiramente essas bases. Quando vir a dificuldade, ó, você vai cair. Vai cair. Não tem o que fazer. Então, até depois que você cair, para você tomar consciência, né? Digo, eu não estava verdadeiramente com fé, não. Então, você pode voltar agora. Mas será que você vai ter, como é que eu falei aqui, um tema, humildade para reconhecer isso, pessoal? Ou você vai estar no ego, na soberba? Entende? Porque se a pessoa, se agora é um líder, é um pastor, é alguma pessoa aí que é importante, entre aspas, né? Aqui nessa realidade, e o ego começa a falar alto aí, será que você vai ter humildade de reconhecer isso? Entende, pessoal? Então, tem muitas coisas, tá, que a gente precisa analisar para a gente ser espiritual, tá? Então, ele disse que não mantém firme na vida. Ele é a verdade, a base sólida para a nossa vida. Então, é ele, pessoal. Não tem outro. Então, é nessa aí, por isso que em Cristo, tá? Por isso que teve um vídeo aí que eu vi, que falou que Cristo, né, não morreu na cruz. Quebra totalmente a base que a gente está colocando a nossa fé, pessoal. Por isso que Paulo falou, né? Ele fala lá, como é que se diz? Se Cristo não morreu e ressuscitou, a nossa pregação é vã. Então, o que é que a gente está fazendo aqui, então? É vã. Então, não vamos falar em nada, então, também. Não precisa, porque se a gente só está esperando de algo aqui, não, ele não morreu, não ressuscitou, não. Então, é vã a gente tá falando desse evangelho, dessa espiritualidade, além dessa matéria,
Então vamos nos apegar às coisas da matéria aqui, então. Porque Paulo falou, se a gente prega o Cristo que morreu, né, na cruz e depois ressuscitou, o Cristo ressuscitado, se a gente não acredita nisso, se a gente, né, muitos dizendo que até ele não morreu, foi outro que morreu no lugar dele, é vã a gente estar aqui. Então, para quê? Vamos nos afogar nos nossos deleites aí, nos nossos prazeres. Vamos agora cair aí no carnaval aí, ó. Cair de boca aí, vamos fazer tudo aí. É assim, pessoal? É assim? Entende? Então, essas pessoas estão trazendo esse tipo de pensamento, mas elas estão dormindo, ela não está nem pensando na possibilidade. Então, será que ela pode sair aí fazendo a torta e a direita? Então, vamos desafogar, vamos, irmão Samuel, vamos encher a cara aí, pegar um bocado de mulher agora aí, carnaval aí. E aí? E aí, pessoal, vamos lá ou não? Porque se a gente não vai acreditar nisso, a gente não está colocando nossa alicerce nesse Cristo, então a gente está perdido, não é espiritualidade. Então, é o que eu vou falar no tema, tá? Que é a falsa espiritualidade que está tendo aí, que é a maioria dessas religiões aí, tá, pessoal? Até os evangélicos, tá? Eles estão trazendo uma falsa, um falso evangelho, uma falsa espiritualidade. Mas isso é para o outro tema aí, tá, pessoal? A gente vai, né? Aí, ó, acabou a zoada, graças a Deus. Espero que vocês ouçam agora o que eu tenho para dizer, tá? Então, ele é a verdade, né? É Cristo, né? É a base sólida para a nossa vida espiritual. Por isso, quando nós vivemos de acordo com o ensinamento de Jesus, entramos na frequência de Cristo. Então, qual é a minha pergunta lá, né, que eu coloco? Por que temos que lançar ou entrar nessa base sólida? Então, por que a gente tem que entrar e lançar nessa base sólida? Então, quando a gente está andando, né, vivendo, você está andando, vivendo de acordo com aquilo que é o ensinamento de Jesus Cristo. Então, você começa a entrar, né, na frequência desse Cristo. E mostramos a nossa fé. Então, a gente começa a mostrar a nossa fé que a gente tem nesse Cristo. Entende, pessoal? Então, ele fala que está firmada nele. Então, a gente começa a demonstrar que estamos firmados nele. Nessa fé em Cristo, que ele morreu, ressuscitou, ele para trazer a esperança além dessa realidade. Foi o Evangelho, é o Evangelho que os apóstolos vêm pregou aí, deixou escrito para a gente. Então a gente precisa entrar nessa fé, pessoal. Tá? Se você está numa fé que não acredita que Cristo morreu na cruz e nem ressuscitou, então, isso é uma falsa espiritualidade. Não pode, tá, pessoal? Porque você não tem esperança. Então, você está aqui à toa. Então, foi o que Paulo falou. Se você não acredita que o Cristo ressuscitou, a gente está falando de Cristo que ele ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então vamos cair na carne aí, porque não vai acontecer nada. Será? Entende, pessoal? Toda cautela é pouco. Então, mesmo essas pessoas falando, tá? Esses que falam isso, eles não vão para essas frequências. Entende? Por quê? Por quê, então? É vão. Então, para que você ficar aí fazendo aí coisa aí religiosa? É vão.
está fazendo coisa vã. Entende, pessoal? Então, existe esse tipo aí de pensamento, né? E eu estou trazendo aqui. Então, ele fala, estamos na frequência de Cristo, mostramos nossa fé que está firmada nele. A nossa fé em Jesus molda toda a arquitetura da nossa vida. Então, na hora que a gente está nessa frequência, vai moldando a nossa arquitetura. Então, arquitetura por quê? Então, a nossa base, ele vai fazendo tudo novo. Por isso que quando lá Paulo fala, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura. Então, ele está fazendo tudo novo. Então, tudo é novo. Ele está criando uma estrutura nova, tudo novo. Então, com base mais sólida, então, para aguentar as dificuldades que vai encontrar aqui nessa realidade. É isso que acontece com aqueles que verdadeiramente despertaram, verdadeiramente nasceram do Espírito, verdadeiramente está nessa frequência. Tá? Não aqueles aí religiosos que vocês conhecem, tá, pessoal? Bota até uma bíbliazinha debaixo do braço, vai aí, vai para missa, vai para cultos, vai para seminários, vai para, como é que se diz também? Vai para, como é que eles falam aí? Vai para curso de espiritualista, né? Então, não é isso, tá, pessoal? O que mais? Ele fala, por isso, como é que se diz? A nossa fé em Jesus molda toda a estrutura de nossa vida. Por isso, temos que avaliar se a nossa vida está edificada na rocha, que é Jesus, ou na areia. Então, por quê? Porque Cristo falou, né? Aquele que ouve a minha palavra e a obedece, né? Ele é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem a minha palavra, né? Tá ouvindo aí nos vários contextos religiosos a palavra e, como é que se diz, não coloca em prática essas palavras, ele é como ele edificou a casa dele sobre a areia. Lembra dessa passagem? Está aí na escritura aí, pessoal, tá? Daqui a pouco a gente vai ler aí, tá? Os contextos bíblicos, eu vou trazer esse pensamento, tá, pessoal? Então, ele diz que por isso temos que avaliar se a nossa vida está edificada na rocha, que é Jesus, ou na areia, né? Que você não deu importância àquilo que Jesus está falando, né? Porque momentos difíceis serão inevitáveis. Então, por que a gente tem que edificar a nossa na rocha que é Jesus? Porque ele diz momentos, né, tempos difíceis serão inevitáveis. Então, tem como evitar, irmão? Não tem como evitar. Agora, o que é que vai acontecer? Vai ter pessoas que vai estar firmadas em Jesus e vai ter outras pessoas que não vai estar edificadas em Jesus. Então, aquelas que estão edificadas na rocha vai suportar a tempestade, né? O furacão. E tem outras que não vai suportar, a casa dela vai cair. Então, espiritualmente, você vai ver que ela vai estar destruída. Então, ela não vai conseguir ter força para continuar nessa realidade. Não tem o que fazer, pessoal. É claro, é claríssimo, tá? A gente precisa tomar consciência disso, tá?
A gente que é desperto tomar consciência disso porque não tem o que fazer. Eu quero saber o que é que a gente vai fazer, pessoal. Se a gente vai edificar nossa fé nessa rocha ou a gente não vai. Porque vai ter uma consequência. Se você não edificar, as coisas, né, vai acontecer difíceis. E como é que depois você vai lidar com isso? Então é melhor você estar preparado para esses momentos disso, para você lidar com essas coisas. Não tem o que fazer, pessoal. Tá? Espero que vocês entendam isso. Então ele disse, mas aquele que constrói a sua casa na rocha, que é Cristo, consegue permanecer de pé. Então, a sua fé, né? Porque a sua estrutura está bem fundada. Então, ele lançou o fundamento aí na rocha que é Cristo. Tem o que fazer, pessoal. Vai ter momentos, ele disse, é inevitável, ele disse, porque momentos difíceis serão inevitáveis. Né? E não vá na onda de alguns pastores, alguns espiritualistas que diz que porque agora você participa do grupo dele, ele diz agora você é de Jesus, agora você não vai acontecer nada. Não vá nessa onda não, tá, pessoal? Porque momento difícil vai vir, tá todo mundo no mesmo barco aqui. Agora, como é que você está no barco? Você está com fé em Cristo na rocha ou você está sem fé? Essa é a pergunta. Mas vai vir a tempestade, vai vir para todo mundo. Está todo mundo aqui no mundo, o mundo atribulado, aqui umbral, aqui há umbralino, as coisas umbralinas estão acontecendo. Vocês estão vendo aí, né? Noticiário, vocês estão vendo aí, coisas terríveis, tá? Frequências umbralinas terríveis aí acontecendo. Então a gente está aqui nessa realidade. Mas é como é que você vai lidar com isso? Essa é a pergunta, tá? Aí o que mais, pessoal? Cadê? Vamos lá, vamos continuar, né? Ele fala, em um mundo de incerteza e instabilidade, como podemos ficar forte e inabalável? Então, é uma pergunta, então. Nesse mundo aqui, esse mundo tenebroso de incerteza e instabilidade, então não tem estabilidade aqui. Como podemos ficar forte, pessoal? Inabalável. Então, responda aí a pergunta que ele falou. Como é que você pode ficar forte, inabalável aqui nesse mundo aqui, que não é brincadeira? Como é? É ficando à la vontade aí? Né? É isso que vai ficar inabalável? Entende, pessoal? A gente precisa tomar consciência, né? Se os outros ainda não têm consciência, pelo menos vocês aqui que estão no meu canal, vocês vão ter que tomar consciência, pessoal. Tá? Aí ele fala, como podemos ficar forte, inabalável, né, espiritualmente? Quando, como é? Quando quando colocamos uma base forte em Cristo. Nada pode derrubar uma casa construída sobre alicerce forte e poderoso, né? Que é Cristo, a rocha. Então, é assim que a gente vai nos tornar, pessoal. Não tem o que fazer. Se você não está sendo sincero, não está, sabe, colocando aquela fé, amor, verdade, né? Nessas coisas, não está acreditando. Porque o que tem agora aí é pessoas na internet, na TV, vários, até artistas, né? Vários artistas querendo matar a fé da pessoa, a fé na rocha que é Cristo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Então,
A única coisa, se guarda essa fé, guarde isso, porque se você não tiver isso, acabou você, pessoal. Acabou a sua vida aqui. A gente precisa andar nessa frequência. Porque se a gente não andar mais nessa frequência, o que é que vai ser da gente, pessoal? O que é que vai ser da gente? Não tem o que fazer. Então eu disse, quando colocamos uma base forte em Cristo, nada pode derrubar uma casa construída sob alicerce forte e poderoso. Esta é uma metáfora que Jesus usava para lhe ilustrar a importância da obediência e da prática do seu ensinamento. Então, é aquele que ele usa lá, aquela metáfora, né, da casa, a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Então, Cristo usou essa metáfora para falar daqueles que são obedientes e às práticas, ao ensinamento dele. Então, eles é aquelas pessoas que estão praticando o ensinamento dele. Ele estava dando essa importância para aqueles que estavam edificando. Então, aqueles que dão importância, começa a colocar na vida dele, ele começa a entrar aqui na frequência de Cristo aqui nessa realidade, essa pessoa, né, ela vai ser edificada, vai ter força para suportar as dificuldades. É isso, pessoal. Não tem o que fazer. Para onde você for, eu vou para não sei o que lá, é melhor. A vida vai ser melhor. Vai ter dificuldade. Eu vou para não sei onde. Porque aqui é ruim. Essa realidade aqui. Tem muita gente assim. Lá eu vou morar na Suíça. Eu vou morar lá que vai ser maravilhoso. Chega lá, tem dificuldade. E pessoal, acorda para a vida. A gente está seguro, a gente inabalável. A gente está em Cristo, tá, pessoal? Então, esteja onde a gente estiver, a gente vai estar firme e seguro. Todo lugar a gente vai encontrar dificuldade, tá? Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Ele fala, esta é uma metáfora que Jesus usava para lhe ilustrar a importância da obediência e da prática do seu ensinamento. Então, ele estava ilustrando aquilo da casa da rocha e aquele que construiu a casa na areia. Né, pessoal? Aí ele fala, construir nossa casa, nossa vida sobre o alicerce da fé em Cristo significa ancorar, então é âncora, né? Cada ação, decisão e pensamento nos princípios eternos da palavra de Deus. Então, como é isso na prática, pessoal? Que a gente vai edificar a nossa casa, nossa vida em Cristo. Como é isso? Os pastores não ensinam isso, né? Eles só dizem lá, você tem que edificar a sua casa em Cristo. Eu vejo aí pregação sobre isso, né, pessoal? Eu vejo pregação sobre isso aí, mas eles não sabem como é que isso vocês colocam na prática. Não ensina. Talvez ele também não coloque essas coisas na prática, tá, pessoal? Então, é isso que acontece, tá? Vai lá brincar com... Deixa aí. Vai brincar com Lara lá. Ela tá lá dormindo lá. O menino mexendo aqui derrubou o negócio, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, como é que se diz? Quando é que você está lançando a fé em Cristo?
Ele disse, isso significa a âncora de cada ação que você está colocando no seu dia a dia, decisões que você está tomando, segundo a espiritualidade, né? E pensamento, então, aqueles pensamentos que é correto, que a espiritualidade quer, nos princípios eternos, então, que é o quê? Na palavra de Deus. Então, você está colocando seus pensamentos, você está se alinhando. O que é que a palavra diz? Como é que eu tenho que me comportar aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu tenho que fazer? Ô Senhor, eu tenho aqui a minha dificuldade aqui, eu tenho as minhas necessidades, mas como é que eu tenho que fazer aqui? Tem sim, tem frequência para isso. E é nessa frequência que você tem que entrar. Porque quando você entra nessa frequência, naquilo que é Cristo, na frequência de que a espiritualidade quer, você, né, vai estar na frequência que vai evoluir a sua consciência. Mas o negócio que você não entra nessa frequência, começa a entrar, como alguns evangélicos, né? Ah, eu quero ficar solteiro. Tá tudo certo. Tem problema. Então você tem que levar uma vida sem atividade nenhuma sexual, física aí. Mas ele quer viver solteiro e quer ficar tendo um relacionamento 1 mês, 2 meses com uma, depois deixa aquela, aí depois vai ter outro relacionamento com outra pessoa. É assim, pessoal? Entende? É esse tipo de pensamento, tá? E principalmente agora o pensamento moderno, onde tudo está ficando mais fácil, prático de a pessoa conseguir ter essas coisas, tá? Porque, sinceramente, tá, pessoal? São poucas mulheres agora debandeadas totalmente, tá? A maioria estão sendo usada aí pelo espírito maligno, tá? E o pior de tudo, tá? Se ela se invocar com sua cara, lhe der uma queixa, você vai preso, tá? Você vai ficar preso lá, você vai ver o que é que vai acontecer com você. Então tenha cuidado, tá, pessoal? Tenha cuidado com isso, tá? Então, ele disse ancorar cada ação, então, suas ações, suas decisões, seu pensamento, no princípios eternos. Então, aqueles princípios éticos e morais da palavra de Deus. Então, o que é que a palavra de Deus nos ensina sobre isso, sobre relacionamento, sobre como é que a gente tem que se postar diante de cada situação. Então, quando a gente está agindo dessa forma, a gente está criando essa força, né? A gente está se edificando em Cristo, pessoal. A gente está construindo a nossa casa sobre a rocha. Não é como alguns religiosos, né? De vários grupos, tá, pessoal? Não só evangélico, não, tá? De vários grupos religiosos, diz que tá ali, eu sou de Deus, aí vai para a igreja, mas as ações dele, os pensamentos dele, o que é que ele está fazendo? Ele não está edificando a casa dele sobre a rocha. Aí eles vão indo, né? Praticando. Quando vem a dificuldade, é a primeira pessoa que cai, tá, pessoal? Aí até os outros dizem, nossa, até você tá caindo, né? O cara que ia ver se não ia para a igreja, ele diz, até você tá caindo assim. Eu vim aqui para você orar por mim, mas você está precisando de oração? Entende? A pior coisa, né, pessoal? A pessoa vai para uma pessoa, a pessoa às vezes dizendo que é espiritual, que é crente. Aí diz aqui, ore por mim aqui. Aí eu vim aqui para você orar que eu tô mal. Aí o cara lá encontra um cara mais mal do que ele. Aquele que dizia ser espiritual. Então, pessoal, como é que pode? Aí o cara disse, eu que vou orar por você. Eu vou orar por você, você está mais mal do que eu. Entende, pessoal? Então, é uma vergonha para uma pessoa que se diz espiritual,
se diz que vai para os igrejas evangélicas, católica, espírita, que vai para esses grupos e quando chega, ele começa a cair na fé dele. Por quê? Não está edificado ainda, não está em conexão verdadeira. Está como religioso, indo para o grupo só pelas coisas religiosas. Tá? E isso está acontecendo bastante, tá, pessoal? Mas vamos parar aqui, tá? A gente parou aqui no eterno da palavra de Deus. Então vamos parar aqui, né? Graças a Deus consegui falar para vocês, tá? Teve algumas interferências, mas eu acho que dá para vocês entenderem, tá, pessoal? Então, vamos para a quinta parte, né, pessoal? Quinta parte desse tema, né? Tá sendo muito bom, tá, pessoal? Então, amanhã, se Deus e essa espiritualidade permitir, né, pessoal? Eu venho gravar aqui, tá? E qualquer coisa aí, a interferência aí, se não conseguir ouvir, pode perguntar, tá? Ou então amanhã eu vou recapitular a parte aí que eu falei, tá? Que vocês não entenderam, tá, pessoal? Aqui eu quero que vocês entendam e tomem a sua consciência, tá, pessoal? E você não é obrigado não, tá? Mas você tem que tomar consciência. Aqui é para isso. Aqui eu não vou dizer, você tem que obedecer naturalmente. Aqui não, tá? Aqui as pessoas, por espontânea vontade do Espírito, ela está servindo ao Criador, tá? Então, amanhã, se Deus quiser, vamos gravar essa quinta parte, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, vocês novos aí, tá, pessoal? Vocês também que compartilharam, vocês que deram like, vocês que comentaram aí, tá? Vocês que não comentaram também, que estão assistindo a escondida meu vídeo. Obrigado vocês também, tá? Agradecer vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!